tudo bem? Eu sou o Gabriel Espanha, do História Sempre Claquete. Hoje eu quero falar com vocês sobre diversos assuntos. Vai ser mais um bate-papo aqui, não vai ser um vídeo com uma pauta específica, vai ser simplesmente um bate-papo sobre cinema, sobre história, assuntos diversos. Vai ser mais uma conversa aqui, como se você tivesse cara a cara aqui comigo. Então, vamos pro vídeo. Só nesse vídeo eu quero falar sobre alguns assuntos aqui com vocês. É um bate-papo. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é sobre cinema e história. Primeiramente, vocês sabem, né, que eu sou estudante de história. E eu terminei esse semestre, estou de férias, mas nas férias eu vou fazer algumas coisas. Eu gosto de ir para museu, e eu gosto de ir pro teatro, entendeu? Agora eu vou assistir Wicked em São Paulo. É um sonho meu assistir Wicked. Eu assisti o filme, acho que em 2024. Gostei bastante. Eu já conhecia o Wicked, na verdade, mas eu não tinha me aprofundado na história. Vou assistir o Wicked em São Paulo, com a Mira Ruiz e a Fabi Bang. Eu já conhecia a Fabi Bang porque eu já tinha assistido Pequena Sereia, ela tinha feito Ariel. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de escultura, na verdade, né? Eu acho que a cultura é parte de uma sociedade, né? E o teatro e o cinema são produtos de uma realidade, sabe? Não são só produtos de uma realidade, mas eles são alimentados pela própria sociedade, sabe? Eu acho incrível que é claro que as coisas estão mudando, né? A gente tá adora a gente está na época da inteligência artificial, então as coisas estão mudando. Talvez hoje talvez hoje a gente esteja tendo uma. Eu achei hoje não, mas hoje está tendo uma mudança, sabe? Hoje tudo é tecnologia. Mas eu acho que isso não vai impedir que a existência. Mas eu acho que isso não vai impedir que o cinema e o teatro deixem de existir, na minha opinião. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que muito mais do que afetar a existência, eu acho que isso não vai afetar de alguma forma as produções. É claro que qualquer coisa hoje é feita por IA, entendeu? A IA, produzir uma imagem, a gente usa IA. Para produzir um texto, a gente produz IA. Eu uso IA, mas eu só uso IA, por exemplo, para gerar imagem de super-herói. É o meu passatempo. Quando eu não tô falando de DVD ou de quadrinho, eu tô usando IA e postando no meu Instagram. Em inglês, me siga no Instagram, por favor. Eu não estou obrigando ninguém. Então, eu acho que isso não vai afetar. Eu acho que isso não vai afetar de alguma forma, mas prejudica. Eu acho que, tipo, se a gente usa muito a gente já estava prejudicando, tipo, o trabalho de artistas, o trabalho de profissionais. Porque eu não acho que a IA seja um problema, mas ela também eu acho que a forma eu acho que a forma como você usa é um problema, porque depende muito do usuário, sabe? É, 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 eu acho que a IA vai afetar o profissional a partir do momento que a gente usar a IA como um trabalho. Eu não julgo quem trabalha com IA, mas eu acho que a IA é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, sabe? Se quer trabalhar com IA, eu acho que tem que ser ético primeiramente. Eu acho que a gente tem que ser ético e pensar assim, ó, as coisas estão se desenvolvendo. Mas primeiramente eu tenho que tomar cuidado com o que eu tenho que tomar cuidado com os caminhos com o caminho que eu vou trilhar. Porque, por exemplo, teve aquela coisa do Estúdio Ghibli, né? Que as pessoas começaram a usar a IA para gerar imagens que copiava os traços do Estúdio Ghibli, nem criava, copiava mesmo, porque a IA ela não cria, ela copia. Ela se utiliza de dados, né, para gerar alguma coisa.
E querendo ou não, é o seguinte, eu não julgo quem fez, quem fez ou deixou de o fazer assim mais. Eu não julgo quem fez, quem participou dessa trend, assim. Mas é algo que deu muita polêmica. Eu acho que assim, se a gente quer usar IA, eu acho que vai depender muito de como a gente vai usar, como eu já falei. Então, se isso vai afetar o cinema, ou se isso vai afetar a existência do teatro, por exemplo, porque imagina uma peça de teatro gerada por IA. É loucura. Mas hoje em dia eu acho que é bem possível. Eu acho que isso não vai. Eu acho que isso não afetaria a existência, mas é que isso prejudicaria. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Porque eu acho que isso vai prejudicar quem trabalha com isso. Mas afetar a existência não vai. Porque cultura não morre. Né? Eu acho que dentro do que eu estudo, né, dentro do curso de história, eu cheguei a essa conclusão: a cultura não morre, sabe? A identidade de um povo, ela se preserva com luta e resistência. Então, isso nós devemos fazer diante das transformações no mundo. Se adaptar a elas, eu não sei. Mas a cultura não morre. Cultura é cultura. E um povo só e a cultura só e a cultura só sobrevive com a resistência do povo. Outra coisa também que eu assim, eu teatro é minha paixão, na verdade, né? Eu acho teatro uma coisa incrível. Eu acho teatro uma das coisas mais bonitas que se pode ter dentro do Brasil, sabe? É claro que teatro é uma coisa mundial, mas eu acho que o teatro brasileiro ele é incrível, sabe? Principalmente teatro musical. São Paulo é um polo, né? É um polo dos musicais, sabe? Lorena não tem isso. Lorena não, eu nunca vi um musical grande vindo pra Lorena. Claro que são realidades diferentes, mas eu acho teatro uma coisa belíssima, sabe? Então, se você tiver oportunidade, sabe, tipo, valorize o teatro brasileiro, porque é muito importante que o teatro brasileiro sobreviva de alguma forma. Eu tortei aqui, mas o vídeo vai continuar. Seguinte. Outra coisa também, que além do teatro, além do cinema e essa questão de arte que a gente discutiu, uma coisa que eu acho interessante trazer aqui, uma coisa que eu acho interessante falar aqui com vocês também, é sobre reforma protestante. Esse vídeo não tem teor religioso, tá? Eu não vou falar de religião, se está certo, se está errado, não vou falar sobre isso não, tá? A única coisa que eu quero falar aqui com vocês é o seguinte. Eu tive, no meu curso, nesse semestre, História Moderna. E um dos assuntos que a gente estudou foi reforma protestante. E eu sou católico, né? Eu sou católico, gosto muito de ser católico. Mas uma coisa que. Mas eu sou uma pessoa muito mente aberta. Eu tento. Eu sou muito mente aberta quando o assunto é história. Eu acho que para a gente estudar história, a gente tem que ser muito verdadeiro e entender o que a gente não pode ter uma visão enviesada. Claro que a gente sempre tem nosso viés em história, mas não no sentido de deturpar o que está sendo dito aqui, o que está sendo dito nos textos, enfim. Eu não sei, claro, existe história sem viés? Claro que não, mas vocês entenderam o que eu estou tentando dizer. Não sei se eu fui claro, mas é no sentido de você olhar para a história apenas como você olhar para a história e deturpar aquilo que você está estudando só porque você não concorda com aquilo. É isso que eu estou tentando dizer. E uma coisa que eu estudei esse semestre foi a Reforma Protestante. Eu, particularmente, eu gosto de estudar o protestantismo, eu gosto de estudar sobre isso. Eu acho um movimento muito interessante, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Principalmente aqui no Brasil. E eu estudei um pouco
reforma protestante, fez um trabalho sobre reforma protestante, e uma das coisas que mais é discutida no protestantismo, e quando se fala, e uma das que é mais discutida no âmbito religioso é a questão das imagens. É, muitos acusam os católicos de serem idólatras porque tem imagens nas igrejas, é, e muita gente se defende, sabe, falando sobre isso. Muita gente, muito católico, acaba se defendendo, né, com argumentos. A gente, é claro, né, quando você vai se defender de uma coisa, você precisa de argumentos. E católico tem, querendo ou não, tem. Mas essa não é a questão. A questão aqui é que uma coisa que eu achei muito interessante é um texto que eu estudei lá nos primeiros anos, nos meus primeiros anos do curso, como se eu fosse velho, né? Mas no início do curso eu tive uma disciplina chamada História Medieval, onde a gente estudou sobre a Idade Média, com a professora Suzana, inclusive uma ótima professora. Se você tiver assistido esse vídeo, você é incrível. E eu gravei e eu guardei esse texto aqui, que foi um dos meus preferidos, porque ele vai falar exatamente qual é a função da imagem religiosa. Então, aqui, na página 599, ele vai falar sobre a função das formas religiosas. Ó. Para explicar qual era a função das imagens da Idade Média, é comum centrar-se a famosa carta que o Papa Gregório Magno dirigiu no ano 600 ao bispo Sereno de Marsella. Este último, por temor à idolatria, tinha ordenado a destruição de pinturas em sua diocese. O Papa reprovou esta atitude iconoclasta, mostrando-lhe a utilidade das imagens, mas também os limites dentro dos quais convinha encerrar sua utilização. As imagens não devem ser adoradas, como são os ídolos pelos pagãos, mas também não devem ser destruídas. Elas têm de fato uma tripla função. Lembram a história sagrada, suscitam o arrependimento dos pecadores. Enfim, instruem os iletrados, que ao contrário dos clérigos, não têm acesso direto à Bíblia. Ou seja, o texto aqui não está falando só, pelo que eu percebi, não está falando só de imagens assim, esculturas, está falando também de pinturas. Mas quando eu fui ler, é interessante também olhar por esse ponto de vista. Porque quando você tem uma imagem religiosa, por exemplo, se tem a imagem de Maria, se tem a imagem de São José, você vai idolatrar aquela imagem? Seja sincero. Porque a gente tem uma imagem por exemplo, de Nossa Senhora, de São João? Por que a gente tem essas imagens? De São José, na verdade. Por que a gente tem essas imagens? Porque elas elas nos lembram dos santos que que se dedicaram a uma missão, foram tementes a Deus e que tiveram uma vida voltada para Deus. Maria foi mãe de Jesus. E é por isso que a gente tem, e é por isso que na Igreja Católica você tem a imagem dela. Entendeu? Sabe? É interessante a gente olhar para esse trecho com esse ponto de vista. Eu acho interessante isso, sabe? Porque eu acho que a gente não pode tratar da arquitetura católica como algo que tá ali simplesmente porque é idolatria. Ela tem uma função ali. Como o trecho fala aqui, as imagens não devem ser adoradas, como são os ídolos pelos pagãos, mas também não devem ser destruídas. Elas têm de fato uma tripla função. Então aqui está falando que ela tem uma tripla função, né? Então você tem, elas lembram a história sagrada, ou seja, a pessoa que olha para aquela imagem, ela lembra da história sagrada, ela lembra do que aconteceu, ela tem uma fé. E ao se deparar com aquela imagem, ou olhar para aquela imagem, ela vai lembrar daquilo que aconteceu. Suscita o arrependimento.
ela se arrepende. Ou seja, ao lembrar, vamos fazer uma pequena linha cronológica. Pensa que uma pessoa está passando por um momento difícil, né? Ela tem pecado, e aí ela vai para a igreja. Ela olha para aquela imagem, é católica. Ela olha para aquela imagem, Nossa Senhora, ou Jesus na cruz. E ela fala assim: nossa, ele morreu por mim. Ou seja, ela lembrou do que Jesus fez e se arrepende. E ela vai se instruir, porque as imagens, elas têm uma função pedagógica, sabe? Elas não estão ali apenas por estarem ali. É interessante porque esse vídeo foi bem improvisado, esse vídeo, então eu peguei esse texto porque eu achei interessante porque eu achei que seria interessante falar. É interessante porque eu só tinha na minha cabeça as imagens, as esculturas, porque é uma coisa que eu tenho. Mas com relação às pinturas, né, em relação às pinturas, é interessante, né, porque a gente não tem só na Igreja Católica as imagens, tipo as esculturas. A gente tem as pinturas também. E elas também têm uma função de lembrar, sabe? Sabe, tudo aquilo tem uma função, sabe? Você não vai simplesmente colocar um quadro na sua casa porque você acha bonito. Tem uma simbologia, claro. Tem pessoas que falam, claro que assim, talvez a gente tenha um quadro na nossa casa porque simplesmente você acha bonito. Mas existe toda ali uma simbologia e existe uma intenção. E é isso que a Igreja Católica está querendo fazer. É um texto que eu particularmente gosto desse texto, sabe? Eu acho que é um texto que vale a pena, talvez tenha na internet, mas diz muito da função das imagens, sabe? Esse texto pode ajudar você a trazer argumentos na hora de questionarem você sobre idolatria e imagens. Mostre esse texto ou cite esse texto porque eu acho que vai te ajudar bastante. Na hora de um debate, por favor, eu não estou incentivando brigas. Então, e assim, com relação à religião, é um assunto que eu gosto bastante. Eu estudei nesse semestre Reforma Protestante. Eu acho um movimento interessantíssimo na história. Eu acho que é um movimento que ele não foi só um movimento de ruptura. A gente tem que entender que é o seguinte: na história a gente não pode fazer juízo de valor. Claro? É claro que tem umas coisas na história que não tem como a gente achar um absurdo, né? Eu nem vou falar aqui, mas assim, tem muita coisa na história que de fato, assim, a gente fica chocado. Mas é importante a gente ter postura e criticidade na hora de falar sobre um determinado assunto. E Reforma Protestante é a mesma coisa. A Reforma Protestante, ela não foi um movimento só de ruptura. Mas a gente tem que olhar dentro do contexto da época. Lutero era um homem que tinha suas verdades. Sim, ele acreditava no que ele estava fazendo. Sabe, é claro que você pode ter o seu ponto de vista, mas a gente tem que mas na hora de a gente falar sobre a Reforma Protestante, eu acho que a gente tem que falar de Reforma Protestante de uma maneira não religiosa. Claro que isso é impossível, mas não falar. Eu acho que a gente tem que falar de Reforma Protestante de acordo com a época que ela aconteceu, o porquê ela aconteceu. E a gente tem que ter argumentos para isso. A gente tem que entender o porquê das coisas terem acontecido. O que vocês acham disso? Eu poderia ficar horas falando aqui com vocês, mas o vídeo ia ficar muito longo e chato, né? Porque vocês não iam aguentar um menino aqui falando. Mas tudo bem. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato, espero que vocês gostem. Se vocês quiserem mais vídeos nesse formato, comentem aqui se vocês gostaram. Eu fiz esse vídeo como uma forma de passar o tempo, sabe? E também produzir alguma coisa, né? Porque é melhor do que estar sem fazer nada, né? Nas séries. Se vocês gostaram, comentem aí o que vocês acharam.
deem dicas. Se vocês também não gostaram, comentem aqui, mas por favor sejam lutados. E se vocês têm algum assunto, se vocês querem que eu mantenha esse formato, mas que tenha alguma pauta, eu espero que comentem aqui também. E se vocês não são inscritos no meu canal, se inscrevam. E também compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao meu conteúdo. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e fui!